Bom, prosseguindo agora na página 75, vamos falar agora de um pastor anabatista sendo executado. Bom, estamos no ano 1269. 1269, lembrando que a Inquisição vinha desde 1215. Era 54 anos que a Inquisição estava acontecendo. Então, nós não temos documentos de todos que morreram. É raro encontrar um documento, né, de alguma morte como esse que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? O ano é 1269 da era cristã. Vamos falar sobre o pastor anabatista Panzilupe. A Inquisição havia iniciado em 1215. Havendo passado 54 anos, no ano 1269, encontramos documentos do martírio de um pastor anabatista paterino. Bom, que eram cristãos que viviam na região da Itália. Lembre-se que eu tenho comentado com vocês, alguns documentos chamam de paterinos ou também de valdenses. São nomes sendo usados para a mesma igreja, dependendo do historiador. Mostrei para vocês Inquisidor, em que ele disse, olha, esses valdenses estão espalhados pela Europa toda. Um inquisidor que viveu entre eles, depois foi contratado pela Igreja Católica como inquisidor. Ele falou, olha, eu vivi entre eles e eu andava, eles estão espalhados pela Europa toda e eles são chamados, aí ele coloca valdenses, e um dos nomes também era paterinos. Paterinos era um nome normalmente usado na Itália, e é onde essa história está se passando, né? Então, eu cito aí o historiador que diz, outro fato histórico bastante interessante se deu com a respeito a um dos pastores paterinos, Panzilupe, um irmão destacado como líder entre os paterinos. Foi ouvido dizer mais do que 100 vezes que os ministros da Igreja Católica são homens perversos, enganadores da humanidade, lobos vorazes, os quais gostam de perseguir homens de bem. Eles querem me levar a crer que o vinho da missa seja o próprio e verdadeiro sangue de Cristo. É a transubstanciação, né? Mas faz pouco tempo eu pessoalmente vi o sacerdote de San Julián ficar bêbado desse vinho junto ao altar da igreja. Mas por causa da sua piedade, aí o historiador descreveu o que esse pastor paterino falou, né? Eu sempre digo para vocês que conseguir textos dos anabatistas nesse período é coisa rara. Se você for estudar a história da igreja em outros cursos, eu duvido que eles vão apresentar esses textos como eu apresento para vocês, falas desses pastores como eu apresento para vocês, porque normalmente eles chamam eles só de hereges, mas na verdade não são hereges. Quem está matando, que é a Igreja Católica, ela não tem autoridade para classificar, né, de heresia. E qual era a heresia que eles são acusados? Não batizar recém-nascido, não acreditar em purgatório, não fazer invocação ao mundo dos mortos, não ter imagens de escultura, outras, não usar a cruz como estandarte, outra, não obedecer o papado. Tudo isso são doutrinas, né? E são acusados também de praticar os dons espirituais sem autorização, o que a Igreja Católica classifica como bruxaria, então por isso estão matando. Bom, então ele foi morto, né? Mas por causa da sua piedade e vida consagrada e santa, quando Panzilupe morreu no ano 1269, embora membro da igreja dos anabatistas paterinos da cidade de Bagnolo, e um dos pastores foi sepultado dentro da Catedral Católica. Ou seja, ele era tão querido pelo povo, né, que acabou colocaram ele para ser sepultado dentro da Catedral Católica. O povo, ciente de sua bela vida, se aglomerava ao seu túmulo para fazer uma espécie de adoração. Ou seja, aconteceu com esse pastor quase o que aconteceu com Paulo e Barnabé, né? Serem reverenciados pelos pagãos. Você veja, a Igreja Católica, né,
pratica o mesmo paganismo, essa religião de invocação ao mundo dos mortos. Isso aí é o mesmo paganismo. O cristão de verdade nunca vai praticar isso, tá ok? Mas eles então colocaram ele lá, porque era uma pessoa muito boa, né? Tá ok? Então, como uma espécie de adoração. E o bispo Alberto entrou com processo para a canonização dele como santo da Igreja Católica. Mas quem é esse homem? Ele faz milagre, faz isso, aquilo, só que ninguém falou, né? Alegava-se que até milagres se realizavam junto ao seu túmulo. Foi assim venerado durante 24 anos, mas alguns monges invejosos conseguiram convencer os oficiais da igreja que ele tinha morrido como um herege paterino incorrigível. Portanto, seus ossos foram devidamente desenterrados e queimados. Ou seja, ele, na verdade, era um anabatista. Na verdade, ele era um anabatista e naquele interior, né, as pessoas pegaram os ossos dele e ficaram como que fazendo um culto a ele. O padre gostou daquilo, peregrinação, né, então colocou lá, ele ficou sendo reverenciado, venerado por 24 anos até contar. Na verdade, se vocês estão venerando aí, ele era daquela seita, ou dos valdenses, ou dos paterinos, ou anabatista, que tem aquele nome que eu sempre falo para vocês, que seria o nome mais correto, né? Que é Igreja Peregrina. Essa igreja, se eu fosse identificá-la na história, eu iria identificá-la assim, como Igreja Peregrina. Eu utilizo o nome anabatista porque é uma forma de identificar ela na história. Por que anabatista, professor? Porque os católicos acusavam essas igrejas, de rebatizarem. Tá bom? Anabatista significa rebatizador, aquele que batiza de novo. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha batizado quando nasceu. Na Igreja Católica, todo mundo é batizado na Igreja Católica para entrar no reino de Deus. Então, já nas igrejas, tinham igrejas que diziam que não, batismo só quando adulto. Então, quando uma pessoa entrava para aquela igreja, o que acontecia? Ela era, então, no entender dos católicos, rebatizados. Então dizia, vocês são anabatistas. Enquanto eles diziam, não, nós não somos rebatizadores, nós não somos anabatistas. Na verdade, nós somos batizadores, nós somos batistas. Então, por isso que eu sempre digo para vocês, a Assembleia de Deus é uma igreja batista, que historicamente teve que em algum momento adotar um nome, se registrar, e se registraram com o nome Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus é uma igreja batista, uma igreja batista, ou seja, a igreja que só batiza adultos.